Oi, gente, tudo bem? Vamos trabalhar um pouco sobre colocação pronominal e o que nós fazemos nessa colocação pronominal. Prof. Colocação pronominal é colocar o pronome, isso só? Colocar o pronome já é colocação pronominal? Não deixa de ser. Mas a colocação pronominal bem específica dentro da regra significa onde nós vamos posicionar o pronome oblíquo átono. Pera aí que eu vou falar na língua de gente, né? Falar normal. Nós temos, dentro das classificações dos pronomes, a primeira classificação que nós aprendemos é sobre o pronome reto. Quem são os retos? Né? Todo mundo é reto? Eu sou reto, vocês são retos, né? Eu, tu, o ele é reto, nós somos retos, vós, eles, elas, esses são os pronomes retos, tá? Em geral, funcionam como sujeito. O eu e o tu nunca vem com preposição. Então, pensa lá, pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome oblíquo, que são átonos e tônicos. Os átonos são os pronomes fraquinhos, que não tem significado nenhum, que não faz sentido. Tá? Os tônicos são os fortões, os musculosos, os que conseguem carregar ali todo um significado. Comigo, contigo, tá? Então pensa só, os pronomes átonos são os fracos, que não têm sentido. Vivem escorados em outras palavras. Os tônicos são aqueles que têm sentido sozinho, tá? Ó, lhe, se eu falar só a palavra lhe, esse pronome lhe, tem algum sentido? Não. Mas nós sabemos que ele é objeto indireto, nós já sabemos que ele vai estar junto com outro verbo. Por quê? Porque ele é um pronome oblíquo átono. E a colocação pronominal trabalha bem isso. Aonde colocar, aonde encaixar e como colocar de forma adequada esses pronomes oblíquos átonos, os fraquinhos, os que não têm sentido sozinhos, ok? Então, segue comigo estudando nos slides para poder entender um pouco melhor, beleza? Então, vamos lá. Colocação pronominal, então vamos lá. Isso está dentro da sintaxe e não morfologia, tá? Então, vamos passar. Então, a gente usa os pronomes oblíquos átonos, que é o me, o te, o a, sempre objeto direto. E o lhe, que é objeto indireto. Nos, vos, os, as e lhes, plural de ele e ela, certo? Então, vamos ver onde que eles se encaixam. Tem três possibilidades. É a ênclise, próclise e mesóclise. Vamos ver cada um deles bem devagar. Próclise, ou bem rápido, né? Dependendo. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Quando esses pronomes oblíquos, esses aqui, me, te, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, vem antes do verbo. Isso é próclise. A própria palavra já diz antes, próclise. Quando que vem antes? Quando tiver advérbios. Não, advérbio de negação. Agora, advérbio de tempo, sempre, tempo, jamais. Tem uma ideia aí de negação. Olha só. Não lhe disseram nada. Tem o não, então o lhe vai ter que vir antes do verbo. Agora, se negam a depor. Agora, então se nega. Se não tiver o advérbio, ele vai ter que ficar no lugarzinho dele, que é aqui, ó, depois do verbo. Tem o advérbio, vem parar na frente do verbo. Sempre lhe falaram a verdade. Não tem o sempre, não tem o advérbio, o pronome oblíquo átono fica depois do verbo. Falaram-lhe a verdade. Jamais se distraíam no trânsito. Advérbio, jamais, tá? Distraía-se no trânsito quando não tiver o advérbio. Vem diante da palavra que, quando o que também é uma palavrinha ímã que puxa o pronome para o verbo. O verbo é faça. Queremos que se faça justiça. Faça-se justiça. Esperamos que se neguem a depor, certo? Só um pouquinho que a produção chegou. A produção está se arrumando aqui. Ó, diante da palavra que, então, queremos que se faça justiça. Se não tiver o que, faça-se justiça. O pronome volta para o lugar dele. Esperamos que se neguem a depor. Tem o que? Então, vem para cá. Não tem, vai depois. Diante das palavras negativas. Pessoal, presta bem atenção. Diante de palavras negativas é a mesma coisa que advérbio de negação. Nunca, jamais, não. Tá? Então, são palavrinhas ímãs que puxam o pronome para pertinho deles antes do verbo. Verbo dizer. Pronome vem antes do verbo por conta da palavra negativa, por conta do advérbio. Ok?
Com pronomes também. O pronome oblíquo vai vir antes do verbo quando nós tivermos algum tipo de pronome interrogativo, relativo, indefinido e demonstrativo. Por exemplo, pergunta: quem os agrediu? O pronome quem faz com que o pronome oblíquo os venha para antes do verbo. Pronome relativo as quais? As funcionárias às quais me reportei ficaram ali. Significa que as quais é como se fosse um imã que puxa o pronome oblíquo para antes do verbo, para ficar pertinho dela. Pronome indefinido, alguém se feriu. Ó, além, ó, alguém é um pronome indefinido, porque nós não sabemos quem foi que se feriu. E o pronome se também vem para antes do verbo, fica pertinho do pronome indefinido, certo? Então, esses tipos de pronomes também puxam os oblíquos para antes do verbo. Vamos lá para o próximo slide. Volta. Orações subordinadas. Quando se encontrar com ele, puxa também o pronome. Antes do que, a gente já viu. Então, continua. Resumo. Fazendo um resumo só da próclise, só do que vem antes. Então, quando tiver palavras negativas, quando tiver a palavra que, quando tiver advérbio, quando tiver pronome interrogativo, relativo, indefinido e demonstrativo, tudo vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Esse tipo de frase em se tratando, por causa do gerúndio, também vem para cá, tá? Frases optativas e de desejo. Então, como é uma frase optativa ou você deseja alguma coisa, você fala da forma que mais lhe for conveniente, tá? Desejo-te a paz. Daí você vai na missa e escuta algumas coisas e você pensa, nossa, prof, mas ele tá falando errado. Não, vamos deixar a Bíblia fora das nossas lições de gramática, combinado? E frases optativas e de desejo também, certo? Então, vamos para a próxima. Enclise, quando que se fala de enclise? Depois do verbo, sempre depois do verbo, ela deve permanecer depois do verbo. Você só vai pensar em colocá-la antes do verbo se você tiver uma daquelas obrigatoriedades lá. Fora isso, sempre depois do verbo. Nunca começa com pronome oblíquo, vai sempre vir com o verbo e o pronome. Conheço-te muito bem, comprei-lhe rosas, ok? Gerúndio, ó, havia pessoas contorcendo-se de dor, porque tá faltando em aqui na frente, em se tratando, em se contorcendo, tá? E verbo do imperativo afirmativo, quando você tá mandando fazer alguma coisa, é o modo mãe. Lave-a agora, né? Guarde-as agora, dobre-as agora, certo? Então a mãe é sempre uma ênclise, vem sempre depois do verbo, certo? Eu sei que eu sou mãe também. Mesóclise. A mesóclise é quando o pronome oblíquo átono vem parar no meio do verbo. Mesóclise, certo? Quando que eu faço isso? Quando o verbo tiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Quando estiver no futuro do indicativo, ele vai ter que ser mesóclise. Por exemplo, se eu tiver a oportunidade de dir-lhe-ei, o que ocorreu? Direi. Ó o verbo. Direi. Direi o que ocorreu. O lhe vai vir aqui. Raiz, pronome, desinência. Certo? Raiz, pronome, desinência. Encontrá-lo ia, se pudesse. Encontrar, ó. Aqui é a raiz. Pronome, desinência, se pudesse. Isso é mesóclise. Tratando-se de futuro do indicativo, o mesóclise é obrigatório. Mas, pessoal, preste bem atenção numa coisa. Sempre para colocar um pronome, para usar o pronome, vocês precisam prestar atenção qual é o meio de comunicação que vocês estão usando. Vocês estão falando com quem? Com um amigo? Com o pai? Com o chefe? Estão gravando um vídeo? Então, quem vai ser o seu interlocutor? Quem vai ouvir a sua mensagem? Então, cuidem bem na hora de se manifestarem, na hora de se manifestarem, tá certo? E aí, me respondam. Na aula eu quero a resposta, tá certo? Quando vocês se manifestarem-se, como é que é? Quero a correção? Vale nota? Coloca aí nas escrituras abaixo, tá bom? Beijo, até a próxima aula.